Aprendizagem e Comportamento Humano. Tânia Grace Martins do Vale e Ana Cláudia Bortolozzi Maia. Um estudo do comportamento humano analisado por ângulos diferentes, mas sob uma mesma perspectiva, o desenvolvimento altruístico, solidário das relações humanas. Inclusão social e escolar, relações entre professores e alunos, pais e filhos, idosos e jovens, treinador e atleta, terapeuta e paciente. Em pesquisas e reflexões teóricas, sustentadas pelas contribuições dos estudos das habilidades sociais, das referências da psicologia histórico-cultural e da análise do comportamento, trazem uma abordagem sobre preconceito, autoaprimoramento, afetividade, desempenho, equidade e cuidado. Os resultados, nem sempre positivos, apontam para a continuidade de investimentos em programas de intervenção que tenham por objetivo melhorar as interações sociais. Inclusão escolar e diversidade na escola. A. Flexibilização e adaptação curricular no processo de inclusão escolar. A inclusão escolar consiste no processo de adequação da sociedade às necessidades de seus participantes, independente de sua condição física, intelectual, sensorial, cultural, social ou econômica. A escola impacta em transformações em seu ambiente, que, embora mediante leis e dispositivos dessa iniciativa, sua receptividade ainda é negativa para a presença de alunos com deficiência, apenas integrando-os, matrículas sem ensinar, mas não incluindo pela falta de preparo, especialmente dos professores, e pela falta de estrutura física e curricular. A flexibilização e adaptações curriculares. Ajuste paulatino da resposta educativa dentro de uma pedagogia que consiga ser comum e válida para todos os alunos da classe escolar, porém capaz de atender aos alunos cujas situações pessoais e características de aprendizagem requeiram uma pedagogia diferenciada. Podem ser garantidas pela colaboração do profissional da educação especial e pela atuação da escola e do professor, que deve repensar a sua prática e utilizar novas estratégias que atendam ao estilo de aprendizagem de cada aluno. Em casos muito singulares em que o educando apresenta graves comprometimentos mentais e/ou múltiplos, deverá ser proporcionado um currículo funcional, que poderá ser planejado e acompanhado a partir de um plano individualizado de ensino, PIE, que objetive atender às necessidades práticas da vida. B. Recursos utilizados por professores para se comunicarem com alunos com síndrome de Asperger em sala de aula comum. A diversidade dos recursos materiais utilizados no procedimento pedagógico, a capacitação do professor na diversidade de recursos e a aplicação de procedimentos adaptada às necessidades específicas de cada aluno podem favorecer a educação inclusiva. Dos recursos disponíveis no estudo, descrito com 5 crianças entre 5 e 8 anos com síndrome de Asperger, transtorno de desenvolvimento social e 5 professoras, foi constatada uma limitação na aplicação desses recursos, conforme segue. Objeto concreto. Além da lousa, símbolos gráficos e fotografias podem auxiliar inclusive a criança com DEA, desordens do espectro autista, a informar os seus desejos e necessidades. Mas esses recursos não foram observados durante o estudo. Gesto. Além das expressões faciais adaptadas às necessidades das crianças. O contato visual pode ir além da forma convencional, o que não ocorreu. Escrita. Pode ser adaptada como um apoio da informação auditiva na compreensão integral das atividades propostas. Porém, somente a forma usual foi constatada. Verbalização. Pode haver entonação e variação na intensidade da voz, além do uso de metáforas, ironias, humor e interação com as reações do aluno, o que não foi observado. Pesquisas atestaram resultados positivos quando os professores de crianças com DEA são bem respaldados, como aumento de fala e de iniciativas comunicativas, por exemplo. C. Volta às aulas aos 60 anos. Perfil dos alunos de uma universidade aberta à terceira idade. De acordo com a psicologia histórico-cultural, a velhice humana não é uma fase exclusivamente natural do desenvolvimento.
É uma construção social que tem suas repercussões nas características do indivíduo e no desenvolvimento dos homens. Universitários da terceira idade procuram mais pelos cursos superiores de psicologia, pedagogia, história, filosofia e letras, sendo a maioria mulheres. A idade dos matriculados está entre 50 e mais de 71 anos. A maioria casada, aposentada, não mais exercendo atividades remuneradas e possuindo problemas de saúde. Hipertensão arterial foi a mais citada. A satisfação dos alunos em frequentar a UNAT, Universidade para a Terceira Idade, está na ocupação do tempo livre, seguida pela busca por conhecimento, contato social e aperfeiçoamento pessoal. A frequência à UNAT também afeta o bem-estar dos matriculados no relacionamento com os mais jovens, combatendo o preconceito etário e podendo contribuir para a edificação de uma sociedade mais humana. Melhora também a relação com a própria imagem. D. Avaliação e intervenção com crianças em condição de sobrepeso e obesidade. A obesidade é um distúrbio complexo com origens ambientais, genéticas e de desenvolvimento e com consequências médicas, psicossociais e econômicas. Seu tratamento deve incluir 3 condições básicas, as quais consistem em dieta balanceada, exercícios físicos controlados e apoio emocional. As características: dependência, agressividade mal elaborada e sentimento de inferioridade para competir com indivíduos de seu meio. Crianças entre 9 e 11 anos que fizeram parte de um estudo, que sofrem do distúrbio, preferem estar com crianças pacíficas, receptivas e não agressivas. Quando sofrem bullying, ficam bravas, tristes, deprimidas, indiferentes, etc. A professora mostra-se despreparada para colaborar com a eliminação desse fenômeno. A principal causa da obesidade é comer demais. De um modo geral, essas crianças em sala de aula não têm dificuldade para reunirem-se e desenvolverem atividades em grupos e interagir nos programas de aula, o que se define como as habilidades sociais. Dos alunos que chegaram até o final do estudo, a maioria se mostrou motivada e empenhada na realização das atividades que foram propostas. Alimentação saudável, exercícios físicos e habilidades comportamentais, emoções, visando reforçar a percepção da capacidade pessoal para influenciar a própria vida. E mais da metade emagreceu, embora a perda de peso não deva ser a meta mais importante em curto prazo, pois o potencial biológico individual para emagrecimento não pode ser previsto. E. A influência de problemas de comportamento sobre o desempenho escolar. Alguns estudos apontam que é grande o número de crianças com desempenho escolar abaixo do esperado. Algumas habilidades específicas, como a leitura, influenciam o resultado. O baixo rendimento acadêmico pode ser considerado um fator de risco à aprendizagem e ao desenvolvimento da criança, podendo afetar a família, relacionamento interpessoal com colegas, entre outros. O problema de comportamento teve alguns estudos envolvendo pais e professores. De um grupo de crianças analisadas, a maior parte das que apresentam baixo rendimento acadêmico apresentam distúrbios emocionais ou comportamentais, sendo o índice de distúrbios para o grupo de crianças com melhor rendimento acadêmico bem inferior. Embora os professores reconheçam a importância das relações entre professor e aluno, na opinião dos docentes, o fracasso escolar é de responsabilidade individual do aluno e sua família, no que alguns resultados de estudos podem divergir, indicando que, além dos comportamentos problemáticos, alguns fatores podem contribuir ou dificultar os relacionamentos e o desempenho escolar da criança. A saber, a qualidade da relação estabelecida entre professor e aluno, a percepção que o docente tem acerca do processo ensino-aprendizagem, bem como a expectativa sobre o desempenho e o comportamento de seu aluno. Neste sentido, constatou-se que após a participação de professores no curso O Manejo Comportamental em Sala de Aula, os resultados do Teste de Desempenho Escolar, TED, e a Escala de Comportamento Infantil, ECI, aplicados em alunos selecionados para o teste, melhoraram. Ainda assim, as médias diferem significativamente do grupo de crianças com baixo rendimento acadêmico para o grupo de crianças com melhor rendimento acadêmico. F. Análise experimental, F. Análise experimental das relações entre o ouvir e o falar
em deficientes auditivos implantados cocleares. Implante de dispositivo eletrônico. Síndrome de Down. Um estudo com 2 participantes com síndrome de Down, aos quais foi ensinado o conceito de plural, flexão gramatical, constatou que a capacidade de discriminação entre estímulos é essencial para a aquisição do repertório verbal e vocal. E crianças com deficiência auditiva pré-lingual, que nascem com a deficiência, têm essa capacidade inicialmente prejudicada. Conhecida como a perda ou limitação na capacidade de ouvir estímulos auditivos, a deficiência auditiva pode ser classificada em leve, moderada, severa e profunda. Pode acometer um ou os 2 ouvidos. Uma possibilidade de reabilitação da deficiência auditiva severa ou profunda é o implante coclear, IC, um dispositivo eletrônico inserido cirurgicamente na parte interna do ouvido, estimulando a área do cérebro responsável pela audição. Para compreender o que se ouve, no entanto, é preciso uma aprendizagem do paciente a novas possibilidades ambientais sonoras. É um recurso avançado para o tratamento, que visa desenvolver repertório de falante em crianças com grau de deficiência profundo e severo. A análise do comportamento, AC, traz alguns resultados significativos nos estudos com crianças nessas condições. A palavra impressa é a correspondência da palavra dita. Cada letra corresponde a um som. E com isso a vocalização conta com um controle visual que especifica cada parte da vocalização a ser emitida pela criança. A aprendizagem de nomear por meio de figuras também é representativa. A exposição de figuras com seus respectivos nomes antes ou durante as relações auditivo-visuais são estímulos às crianças que conseguem resultados satisfatórios de associação, figura, palavra, após uma série de exposições ao evento. De qualquer forma, muito ainda há a ser explorado e esclarecido nas relações entre o falar e o ouvir. E para o desempenho vocal mais preciso, a exemplo, a soletração como um subproduto da escrita nos testes de nomeação. G. Investigando as habilidades sociais de pré-escolares com problemas de comportamento. Crianças em idade pré-escolar com problemas de comportamento, de acordo com a percepção de mães e professoras, participaram de um estudo cujas respostas das mães e professoras não se diferenciaram na maioria dos itens e no total de repertório de habilidades sociais infantis. Crianças com problemas de comportamento apresentam médias altas nas habilidades de civilidade, empatia, fazer amizades e habilidades acadêmicas, que sinalizam possíveis reservas comportamentais que podem facilitar o desenvolvimento interpessoal da criança no ambiente escolar, ainda que com menos frequência, quando comparadas a crianças sem problemas de comportamento. A empatia, juntamente com o desenvolvimento de um bom relacionamento com pares, tem sido indicada por alguns estudos como fator de proteção para indicativos de problemas de comportamento e correlacionada positivamente à competência social infantil. As médias foram baixas em expressar desejos, direitos, necessidades e de negociar. Habilidades estas que requerem autocontrole da criança. Isso sugere a importância de a escola e a família monitorarem e darem suporte nesses momentos, fornecendo modelos e incentivando comportamentos socialmente habilidosos. Em outros estudos, cujas avaliações de comportamento das crianças são diferenciadas por pais e professores, as mães indicaram mais que as professoras que seus filhos expressam mais elogios e carinhos, podendo ser deduzido daí que o ambiente familiar seja mais facilitador da expressão da afetividade. No entanto, os estudos sinalizam para a necessidade de ter diferentes informantes, além de pais e professores, em diferentes contextos, na avaliação comportamental infantil, ou mesmo a coleta de dados por meio natural ou experimental dos comportamentos investigados na pesquisa. H. Promovendo habilidades educativas parentais, caracterizando a atuação do terapeuta. Práticas educativas parentais positivas, expressão de afeto, estabelecimento de limites e a promoção do comportamento moral, podem evitar o surgimento e/ou manutenção de problemas de comportamento. Já as negativas, abuso físico e psicológico, negligência, ausência de atenção e de afeto, podem aumentar a probabilidade de ocorrência de tais problemas.
No estudo analisado, os objetivos a serem atingidos das 3 participantes, 2 mães e uma avó, além da terapeuta, em relação a seus filhos ou netos entre 5 e 6 anos, eram: aplicação das habilidades de comunicação, de expressão de sentimentos e enfrentamento. Desenvolver, aprimorar repertórios de comunicação e expressividade. Aumentar a frequência de interações positivas e agradáveis com o filho. Desenvolver repertório de estabelecimento de limites. Dentre as categorias da terapeuta, aprovação, recomendação, solicitação de relato, reprovação, empatia, informação, solicitação de reflexão e interpretação. Aplicadas as habilidades e comportamentos das participantes em relação aos seus filhos ou netos, individualmente e ao grupo. A maior ocorrência, entre outras, foi em aprovação, em contraste a uma baixa frequência e duração da categoria reprovação, o que indica uma preocupação da terapeuta em representar uma audiência não punitiva e remeter à possível utilização do procedimento de reforço diferencial aplicado à propriedade da resposta, como forma de enfraquecer ou fortalecer a ocorrência de certos comportamentos. De um modo geral, observou-se uma distribuição equilibrada da frequência das verbalizações da terapeuta em relação às participantes. Entretanto, a duração para cada uma delas alcança proporções diferenciadas, com destaque para o coletivo, verbalizações mais longas. Interações positivas, como informação e estabelecimento de relações, também se mostraram favoráveis ao processo terapêutico. Independente do comportamento dos filhos, de membros familiares e outras variáveis contextuais que incidem sobre a família, os comportamentos do terapeuta indicam possibilidade de uma atuação associada à produção de resultados de sucesso na relação entre pais e filhos. E a interação entre pais e filhos adolescentes sob a ótica da análise aplicada do comportamento. Nas mais diversas interações, as ações parentais exercem influência sobre os comportamentos dos filhos. Comunicação, expressão de sentimentos e enfrentamento e estabelecimento de limites por parte dos pais são as categorias das habilidades sociais educativas parentais que estruturam este estudo. A comunicação positiva entre pais e filhos é o principal instrumento de prevenção de problemas de comportamentos na adolescência. Para que os pais conheçam seus filhos, devem estimulá-los a falar de si mesmos espontaneamente, ouvindo-os sem punição e procurando saber sobre o seu dia a dia, porém sem perguntas excessivas e em momentos adequados. A expressão de sentimentos, honesta e adequada dos pais, possivelmente ensina aos filhos os comportamentos esperados para o ambiente em que ambos vivem, e talvez para a sociedade em geral, e, para tanto, os pais precisam discriminar quais comportamentos dos filhos devem ser reforçados e quais devem ser punidos. No enfrentamento, os pais precisam falar aos filhos o que pensam e sentem de forma contextualizada, ouvir respeitosamente a opinião deles e criticar somente o necessário para que a relação não se torne excessivamente punitiva. Quanto ao estabelecimento de limites por parte dos pais, no comportamento de cumprir promessas, por exemplo, isso faz com que seus filhos confiem neles. Já o não cumprimento gera decepção, desconfiança e mau exemplo, pois os filhos só podem agir da mesma forma. Os pais pedirem desculpas também é essencial para a aprendizagem desse comportamento pelos filhos. Outra habilidade é a de entendimento do casal, essencial para estabelecer limites consistentes, ambos respeitando a opinião e a autoridade um do outro perante o filho. Essas, entre outras, habilidades sociais e educativas parentais também influenciam positivamente os comportamentos dos filhos sobre temas como sexo desprotegido ou precoce, uso de drogas e álcool, pares desviantes, que podem trazer prejuízo de ordem social e isolamento social. Nesse contexto de inclusão social, sob a ótica da análise do comportamento, ainda se destacam: 1. Políticas públicas norteadoras da inclusão social para a educação especial. Trazem importantes implementações para a escola, mas ainda deixam clara a aplicação da flexibilização-adaptação curricular. 2. Interações entre treinadores esportivos e atletas mostraram-se bastante eficientes para contribuir com a pesquisa em repertórios instrucionais nas relações sociais. 3. Prestar atenção. Para alguns analistas do comportamento,
Este é um termo comprometido com outros esquemas conceituais, por exemplo, cognitivos, capacidade de adquirir conhecimento. Por isso, expressões mais descritivas, como controle de estímulos, também serão aplicadas pela AC em processos comportamentais. Insights. A inclusão social, quando começar pela família e pela escola, favorecerá toda a sociedade. Ciência e tecnologia estão a favor da inclusão. O homem precisa bem aplicá-las. Bons resultados coletados, mais investigação sobre a diversidade humana. O homem difere em características, mas provém de uma mesma humanidade. Neste livro, você aprendeu que a diversidade é uma característica da sociedade e se amplia com a modernidade. Coerentemente, devemos ampliar nossa capacidade de compreendê-la. A ciência e a tecnologia, imprescindíveis nesse auxílio, nos proporcionam os meios e nos trazem alguns resultados positivos e significativos. A reflexão crítica e a ação consciente são deveres de cada indivíduo que compõe um só e mesmo grupo chamado humanidade.